Bom dia, bom dia. Chegamos aí, terça-feira, pessoal. Mais um dia, nossos grãozinhos no caminho, nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 ainda, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje com os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou que lhe vá dizer. Se quiserdes me convencer, é necessário que faças isso ou aquilo, nesse momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria que curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para a compreender, nem o seu coração para a sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho, não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Muito bem, mais uma vez, Deus nos fala aqui sobre a humildade, né? É o que nós estamos falando já esses dias agora. Nós temos que ser humildes, né? Porque tudo será mostrado, será dado a conhecer aqueles que estão com o coração aberto verdadeiramente para buscar o conhecimento.
para aceitar o conhecimento, a verdade. E não aquele que quer buscar o conhecimento para falar assim, eu sei mais do que todos. Que adianta você saber mais do que todos e não usar isso de coração aberto? Não usar isso para fazer o bem, para levar esse conhecimento a outros, para esparramar a lei de Deus por aí, a lei de amor. Não adianta. Nós temos que ser humildes perante Deus, perante os próximos nossos, porque a humildade é a porta da caridade. A humildade é amor. Então, quanto mais humildes formos, mais teremos condições de passar aquilo que nós absorvemos diante de nossa humildade, de nosso coração aberto, de nossa mente ali, fecundada para receber o pólen daquela abelhinha linda lá em cima que se chama Papai do Céu. Então vamos lá, baixar a cabeça sempre, abrir nosso coração mais ainda, né? Para tudo aquilo que nos leva a fazer o bem, para tudo aquilo que nos traz o conhecimento. E vamos esquecer, deixar de lado, não se preocupar com aquelas pessoas que estão ali ainda querendo provar que são melhores do que os outros, querendo mesmo serem melhores do que Deus, né? Se julgando os donos da verdade. Nós estamos aptos de acordo com o nosso coração, tá certo? Vamos lá, vamos ser flores e nos deixar fecundar pelo pólen da sabedoria do Pai, do amor do Pai. E vamos levar essas flores para todos aqueles que estão ao nosso redor. Beijo no coração de cada um, uma ótima terça-feira, que Jesus nos proteja, nos abençoe, nos ilumine os pensamentos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.